nosso grupo ficou com a síndrome do X frágil e eu vou falar sobre a descrição da alteração genética. Essa síndrome possui uma ocorrência maior e um quadro clínico mais grave em homens do que em mulheres, sendo 1 em cada 4.000 homens e 1 em cada 6.000 mulheres. O gene responsável por essa síndrome é o gene FMR1, que é um dos genes responsáveis pelo desenvolvimento normal do sistema nervoso. E ele está localizado no braço longo do cromossomo X na posição 27.3. Essa síndrome está relacionada à expansão de trinucleotídeos CGG. Uma pessoa com 6 a 54 repetições desse trinucleotídeo é uma pessoa normal. Agora, uma pessoa com 55 a 200 repetições é uma pessoa portadora da pré-mutação. E uma pessoa com repetições maiores que 200 é uma pessoa portadora da síndrome, que são pessoas mutantes completas. E essas pessoas acabam tendo seu gene FMR1 silenciados, e eles não produzem o RNA mensageiro, e por consequência não é produzido a proteína desse gene, e por isso causa a síndrome do X frágil. Bem, gente, para conhecer mais sobre essa síndrome, a gente precisa falar das características clínicas dela. Antes de tudo, a gente precisa saber que o fenótipo é variável, ou seja, os sintomas podem mudar de caso para caso. Bem, sintomas recorrentes são a otite média e a sinusite, a instabilidade de humor e até mesmo casos com autismo grave, e esse autismo pode desencadear irritabilidade, estresse, ansiedade no indivíduo. Também temos retardo mental e QI baixo, que podem dificultar a fala e a aprendizagem do indivíduo, também podem causar confusão de informações, e o indivíduo pode desenvolver o hábito de agitar as mãos assim para se comunicar. Eles também podem sofrer dificuldade em sociabilizar com outras pessoas. Sobre as características físicas, a gente tem o rosto estreito e alongado, as orelhas e a testa proeminentes, a hiperextensibilidade das articulações dos dedos, os pés chatos, que é quando toda a extensão do pé toca o chão, e o macroorquidismo nos homens pós-puberdade, que é quando os testículos sofrem um aumento. Bem, aqui temos algumas fotos para vocês verem sobre as testas, as orelhas, o rosto estreito, todos os 4 meninos aqui mostrando os mesmos casos, ó, das orelhas grandes. Aqui temos a hiperextensibilidade das articulações, o macroorquidismo e os pés chatos. Essas condições são mais recorrentes em homens, e os sintomas em mulheres são mais brandos. Por exemplo, elas podem ter distúrbios emocionais e dificuldades na aprendizagem. Mas uma mulher pode ainda conter o gene mutante e ser assintomática. Mas caso ela queira ter um filho, ela pode passar esse gene mutante para o seu filho, caso ele seja do sexo masculino. Bem, é função do enfermeiro, após os primeiros diagnósticos, direcionar os pais e o indivíduo aos locais que possam dar suporte para essa família, ou seja, o CAPS, a APAE, ONGs específicas que tratam desse assunto. O enfermeiro é muito importante nesse processo, porque é ele quem dá a primeira atenção ao indivíduo e é ele também que pode dar atenção caso o indivíduo desenvolva depressão, ansiedade ou se olhar no espelho e ver que seu corpo é diferente dos demais. Vou falar sobre o diagnóstico da síndrome do X frágil. Começamos com uma avaliação clínica, que são avaliados os seguintes sinais, que são sinais de transtorno e distúrbios que envolvem o desenvolvimento intelectual, não sendo possível fechar esse diagnóstico com apenas esses sinais, pois esses sinais podem aparecer em diversos quadros clínicos ou até mesmo em outras síndromes. Para termos a confirmação se o paciente tem ou não a síndrome do X frágil, se ele é portador, fazemos os seguintes exames, que são DNA em amostra de sangue, exame de citogenético, PCR, reação em cadeia da polimerase e Sander Block. Esses 2 últimos exames são feitos para medir
o tamanho das repetições do CGG. Como é feito essa análise do CGG? Começamos com a repetição do CGG, que são analisadas da seguinte forma. Menor que 45 é normal, o paciente não tem a síndrome do X frágil. De 46 a 54, ele é portador da pré-mutação. 55 a 200, pré-mutação, portador também da pré-mutação. E maior que 200, ele é a mutação completa, portador da síndrome do X frágil. Normal, pré-mutação ou mutação completa são classificações dos alelos. Gestantes também podem fazer esses seguintes exames para saber se a criança tem ou não a síndrome do X frágil. Ela pode fazer antes do neném nascer ou durante o trimestre da gestação. É preciso ter a confirmação do exame de DNA para partirmos para um plano de estimulação para o paciente. Agora falando sobre o tratamento, essa síndrome não possui cura. Não existe a cura dessa síndrome. Mas, para pessoas com sintomas comportamentais como agressividade, hiperatividade e autoagressão, é recomendado o uso de medicamentos estimulantes. E também é recomendado para pessoas portadoras da síndrome terapia psicomotora e de fala.